Beleza, agora vamos então dar utilidade para essa desk de permissão. Tá? Esse comando select, a gente vai falar sobre ele essa aula especificamente, ele é basicamente o comando utilizado para consultas quando se trata de bases de dados. Tá? Isso tanto para MySQL, SQL Server, Oracle, até mesmo Access. Beleza? Quando você vai trabalhar com sistema, trabalhar com web, PHP, você vai utilizar esse comando em algum momento do seu código. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, o comando select ele tem a seguinte estrutura, ele vai selecionar, quando eu coloco o asterisco ele vai selecionar e vai exibir para mim todos os dados da tabela. Mas de qual tabela? Aí eu tenho que especificar a tabela. Vamos supor que eu não queira ver toda a tabela, eu queira ver, por exemplo, só a ID de permissão. Então eu pego select ID permissão, tem um underline aqui, desculpa, permissão from permissões. Ele só vai mostrar essa primeira coluna aqui agora. Beleza? Vamos supor que eu quero ver tudo de novo. Eu pego e troco o comando aqui para todos. Ah, eu quero exibir 2. Beleza, eu vou pegar aqui então colocar aqui ID permissão ID não quero mostrar ID de usuário, eu quero mostrar só desk da permissão. Porque ID de usuário ele já vai ter. From permissões. Ok. Desk permissão e o ID permissão. Ok, mas esse nome aqui, normalmente na hora de exibir num site, ele não exibe com esses nomes escrotos que os nossos programadores colocamos. Nós colocamos apelidos. Pegamos as, por exemplo. Ou coloca só entre aspas. Código da permissão. E desk permissão, por exemplo. Eu coloco aqui, descrição da permissão. Se eu mandar executar, ó, ele vai trocar o código da permissão e descrição da permissão. Tá? Se eu for colocar com mais de uma palavra, que nem eu estou colocando agora, eu faço do jeito que eu coloquei entre aspas. Caso seja só uma palavra, por exemplo, descrição, eu posso fazer o seguinte, as descrição. Tá? Aí ele vai executar e vai mostrar para mim. Ok? Bom. Beleza, até aqui está tranquilo. Agora vamos dar sentido à chave estrangeira. Beleza? Vamos supor, eu tenho aqui, vamos dar um select para tudo, para que vocês possam ver. Vai mostrar tudo da tabela. Eu tenho aqui a ID da permissão, a ID do usuário que eu também tenho cadastrada no meu campo de usuário e a descrição da permissão que eu só tenho cadastrado aqui. Vamos supor que eu queira dar um select exibindo. Eita, deixa eu lembrar aqui o código. Eu vou pegar aqui e colocar assim, ó, no bloco de notas para ficar anotadinho bonitinho, que eu não preciso mais ficar procurando. Permissões é essa tabela. E a tabela de baixo é usuários. Vou vir lá na tabela, vou pegar toda a estrutura da tabela de usuários também. Copiar isso daqui. Beleza, eu vim no usuário. Beleza. Ok, vamos continuar lá então. Vamos voltar lá. No SQL, comandos SQL. Tá? O Oracle, como também todas as outras linguagens de programação de banco de dados, são muito semelhantes. Tá? Existem algumas diferenças em alguns comandos, em alguns tipos de dados, mas o resto é tudo igual. Então, se você está aprendendo Oracle, você vai aprender facinho. SQL Server, MySQL, deixa eu ver outro que você vai aprender facinho. SQL Server, MySQL, Access. Bom, Access ninguém usa assim, o pessoal usa mais no dedo. Mas enfim, se você aprender o Oracle, você vai aprender as outras facilmente também. Tá? Peguei aqui a estrutura do usuário. Vamos supor que eu quero pegar aqui e mostrar do meu usuário. Eu quero mostrar. Não quero mostrar a ID do usuário, eu quero mostrar só o nome do usuário. Então, nome usuário, usuário. Ok? Então, nome do usuário, dando apelido para ele exibir aqui embaixo com uma coluna com o nome de usuário. O sobrenome do usuário, eu não vou exibir só o primeiro. Vou colocar só login e senha agora. Login, usuário, login. Ou seja, vai exibir o login.
a senha do usuário, senha, e eu também quero verificar qual a permissão que ele tem, ou seja, isso está em outra tabela. Tá? Então, e também a desk permissão, colocar as permissão, vai ficar mais fácil. Tá? Agora, da onde que isso vai vir? Tá? Da onde esses campos usuário, login usuário e sem usuário vêm? Tá? Eles vêm from a tabela usuários, que é a primeira que eu estou utilizando, tem que ser na ordem, tá, dos campos, mas também vem da tabela permissões. Ok? Agora, como fazer isso? Vocês podem fazer dessa forma que eu estou fazendo, from usuário e permissões, e colocar uma cláusula aqui, ó, where usuários, ponto, o atributo que eles têm em comum, que é id usuários, for igual a permissões, ponto, id usuário, tá? Ou seja, ele vai exibir para mim, ó, todos os usuários conforme a permissão foi igual em ambas as tabelas, tá? No caso, como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei aqui o campo usuário, dei o apelido de usuário. Login usuário, apelido de login. Senha usuário, senha, apelido de senha. E a permissão que está na outra tabela, dei apelido de permissão. Ok, que tabelas que eu estou buscando isso? Usuários e permissões. Ok? Dei uma cláusula where dizendo que só vai exibir se baterem os dados da tabela usuário e id usuário com as tabelas permissões e id usuário também. Tá? Ou seja, se a pessoa cadastrar diferente dos dois, não vai aparecer. Beleza? Você também, a única coisa que é ruim nesse código, que eu não recomendo até você utilizar dessa forma, tá? É porque o que acontece? Sempre que utilizamos a cláusula where, ainda pode ter, vamos supor que eu quero colocar também uma outra cláusula, que o cara tem que ter o usuário começando por M ou por N. Enfim, eu teria que colocar AND, que é as portas lógicas, AND, OR e por aí vai, tá? Aqui nesse meio do where. Eu não posso colocar dois wheres no mesmo código SQL. Tá? Então, pensando nisto, surge o comando, temos o comando inner join. Tá? Que a gente vai fazer o seguinte, from usuários, inner join com a tabela permissões, on, e a mesma cláusula, que é permissões.id usuário for igual, opa, eu errei, primeiro é usuários, desculpa, usuários ponto id usuário for igual a permissões ponto id usuário. Esse é o atributo que eles têm em comum, tá? Para ele poder fazer esse processo. Não muda nada no resultado. A diferença é que agora, se eu quiser utilizar um where, eu venho aqui embaixo, eu posso utilizar um where junto, tá? Para fazer uma condição extra aí, tá? Ok, vamos supor que eu quero ordenar isso daqui pelo nome da pessoa. Então eu coloco aqui order by e o nome do campo, que é nome usuário. Não utilizamos o apelido nesse caso, tá? Na SQL Server pode até funcionar, mas aqui não. Order by nome usuário. E ele vai pegar e não vai mudar nada porque já está em ordem alfabética. Se eu colocar ASCII aqui, ó, é ascendente, ou seja, do menor para maior, alfabética. Tá? Como eu não coloquei nada, ele automaticamente já pega esse ASCII aqui. Mas vamos supor que eu quero que seja em ordem contrária da alfabética. Eu não sei exatamente a palavra para dizer. Eu coloco descendente. Aí ele vai exibir para mim de forma descendente. Tá? Ok. Basicamente é isso que eu tinha para explicar para vocês. Existem outros comandos além do innerjoin que a gente pode utilizar. Tá? Lembrando que a estrutura básica é o seguinte. A tabela, depois logo do from, a tabela que você vai utilizar. Innerjoin, a segunda tabela. On e o atributo que ele tem em comum. Dentro da tabela usuário e permissões, o atributo em comum, que é exatamente a chave estrangeira na parte de permissões, é id usuário. Beleza? Se você tiver mais de uma chave estrangeira, vai tacando inner join aí no bagulho. Beleza?
Ou seja, você pode pegar inner join, permissões inner join e tal, inner join, e sair fazendo inner join para todo mundo. Lembra de colocar os ons, beleza? Ok, bom, creio que é isso. Falou, um abraço, fui!